apesar de ser um caba novo, né, ele tem uma experiência absurda, né, e uma produção muito impressionante, né, um volume de trabalho muito impressionante. Eu acho que aí o ponto que a gente encontrou o ponto inicial foi a impressão. Eles fecham a cadeia produtiva toda da arte, né? O cara que propõe o conteúdo, que formata esse conteúdo, que produz o conteúdo e que comercializa o próprio conteúdo. O estilogravador popular está muito atento ao que está no seu entorno e há uma interpretação poética e lírica muito, às vezes até pueril, né? Muito virgem, muito pura do imaginário popular à sua volta. E Diego tem exatamente isso, né? Só que essa pureza, hoje em dia, não tem, curiosamente, muito a ver com a inocência que se percebe nesse romanceado, né? Nesse romançal todo nordestino, do que ficou, né? dessa ideia de estilogravador popular. Então, eu entendo que o olhar, a sensibilidade de Diego de perceber uma arquitetura e uma população genuinamente nordestinas nesse contexto urbano é muito, muito valoroso, né? Isso me chamou bastante atenção. Quando a gente entendeu que a mostra Resistência seria um passeio por esse olhar de Diego, né, a gente começou trazendo um trabalho dele de bons anos atrás, onde ele se concentra nos personagens invisibilizados na nossa cidade, né? E aí eles aparecem em preto e branco, basicamente isolados do contexto urbano, né? O que é muito simbólico, muito forte. E isso acabou virando um prólogo da nossa mostra, né? Bom, enquanto artista, professor, pesquisador, eu entendo esse espaço não só como um espaço de residência artística, mas como um espaço também de educação cultural. Ou seja, a gente teve aqui oficinas tanto para crianças como para adultos e tivemos experiências incríveis com outros artistas que puderam vir à exposição, né? Ou seja, eu cresci enquanto artista e essa experiência só tende a melhorar cada vez mais o meu fazer artístico. A gente trabalhou a questão de uma gravura experimental, que eu chamo, que são gravuras feitas com uma caixa de leite, sucos de bebidas lácteas em geral. Foi bem importante a gente ter esse contato com outros artistas que não conheciam essa técnica de gravação na caixa de leite e impressão manual com a colher. O retorno que eles tiveram e que eu tive também é que é importante para o crescimento dos artistas. E o professor também que veio e que participou vão levar essa experiência para a sala de aula, ou seja, tudo que a gente fez aqui com relação às oficinas para os adultos vai reverberar tanto para os artistas como os professores da educação infantil aqui do estado. A partir daí, a gente passa a ter trabalhos numa escala muito maior, né? Uma escala monumental mesmo, praticamente, onde esses personagens ganham um destaque muito grande
nesses cenários. E ele retrata uma arquitetura que é aquela arquitetura que resiste à especulação imobiliária na nossa cidade, né? Aqueles prédios ecléticos, enfim, belíssimos. E ele sempre dá atenção a esses personagens nesse momento, que vai se aproximando da fase resistência, que de fato é o que foi produzido durante a residência artística aqui no ateliê. Quando ele chega nessa fase, nesse momento, as figuras humanas, elas somem do trabalho dele, a imagem da figura humana some literalmente, né? Ela não está ali. Mas, contraditoriamente, ela permanece nessas imagens porque a arquitetura que ele enfoca apresenta os indícios dessas pessoas invisibilizadas, né? E é engraçado, é o que muitas vezes só se percebe dessas pessoas. Às vezes a gente vê, através das pichações e das manifestações políticas nas paredes desses imóveis, a gente se dá conta que alguma pessoa fez aquilo. O trabalho dele não é só a estampa, né? E por conta disso a gente fez questão de trazer, né, o ambiente de trabalho dele, né, o contexto de produção dele para dentro dessa residência, né? Então, da gente se apropriar e conviver com as matrizes, né, que ele produz, o jeito dele gravar, né, as técnicas para uma reprodução arquitetônica, né, que são muito particulares dele, adaptadas muitas vezes de uma lógica de rua mesmo, né, de como você faz algum trabalho no muro, né, você desenha num caderno, você quadricula, né, e a partir daí você amplia, né. Diego tem essa percepção, a produção dele passa por aí, né. Então a gente trouxe Diego para trabalhar aqui dentro, a gente trouxe o trabalho, o ambiente de trabalho dele, a gente buscou reproduzir ao máximo esse microcosmos, né, produtivo dele aqui no ateliê. Eu acho que essa foi a grande troca que essa residência proporcionou. É difícil reunir palavras para agradecer o Sobrado, né? Acho que só diante de uma sensibilidade tão grande de perceber que um grupo tão novo quanto a gente, né, poderia contribuir de alguma forma para uma entidade tão consolidada quanto o Sobrado, né, e estabelecer quase que instantaneamente uma relação de confiança que é ímpar, é uma coisa muito linda, assim, é um encontro assim de vida muito bacana. A gente tem um orgulho muito grande e uma felicidade ainda maior de poder estar caminhando junto, né, ter encontrado, né, o Sobrado na nossa trajetória. O ateliê de impressos é o espaço que eu praticamente voltei a trabalhar depois de um problema de saúde que eu tive. Foi aqui que eu recomecei e é aqui que eu estou fazendo a minha primeira exposição individual. É um ciclo que eu não quero que se feche, mas que se prolongue na vida das pessoas que puderam vivenciar esses momentos aqui com a gente. Bom, enquanto artista, eu gostaria muito de agradecer primeiro ao Sobrado, Dr. José Lourenço, pelo convite para participar da residência, o Instituto Mirante por apoiar esse projeto e o Ateliê de Impresso por abraçar essa residência, né? Tanto como espaço físico, como também o local em que aconteceu as oficinas.